Gravando. Boa tarde a todos. Sou a professora Márcia Valéria Rosa, da Unirio, professora de História da Arte, e coordeno o projeto de igrejas históricas no Rio de Janeiro. Estamos com um período ainda semipresencial nas igrejas, fazendo o trabalho de levantamento e também com postagens nas redes sociais. Já vamos voltar com as mediações presenciais. Então, estou aqui hoje em mais uma mesa do segundo ciclo internacional de palestras Memória para Patrimônio, Arte Sacra em Diálogo. É com muito prazer e muita honra, mais um sábado que nós vamos receber queridos palestrantes, pesquisadores, e moderado também por uma colega professora da UFRJ. Então, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde, com certeza, de grande aprendizado. Passo a palavra agora ao seminarista Fernandes Elias, que irá conduzir depois passando para a moderadora. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria de retornar depois de tanto tempo. Como nós voltamos já ao normal aqui no Rio de Janeiro, às paróquias, então agora à tarde eu fico com a catequese, por isso que eu estou um pouco longe do nosso trabalho do dia a dia, né, dos sábados à tarde. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, das minhas amigas Fátima Caraza e Maria Assis, dou boas-vindas a todos. Queria apresentar a professora Cláudia Azeredo Atala. Ela é pós-doutora em História pela UFMG, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e mestre em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora do Departamento de História da UF, de campus de Goytacazes, e professora do quadro permanente de pós-graduação da UERJ. É autora do livro Da Justiça em Nome de Del Rey, Justiça, Ouvidores e Confidência, no Centro-Sul da América Portuguesa, editando pela Eduerge, e contou com financiamento da FAPERJ. Lidera o grupo de pesquisa Justiças Impérios Ibéricos, de Antigo Regime, e membro do Laboratório de História Regional do Patrimônio, e do grupo de pesquisa Modernidade Ibero-Americana, seus impérios e a capitania de Minas Gerais, espaços, poder, cultura e sociedade. Só daí já daria uma outra live, né? Falar um pouco sobre a pesquisa dela seria uma honra e uma alegria também, um outro dia. Então, professora Cláudia, que esteve conosco o ano passado, aos sábados, seja bem-vindo, meu amigo, e ao Fabrício, que eu acompanho já tem um tempo pelas postagens do Museu de Arte Sacra. Pena que quando eu trabalhei no Museu de Arte Sacra você não estava lá, mas seja bem-vindo. Agora com a senhora, professora. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a generosidade do Elias, o convite da Márcia Valéria, desse projeto, né, que eu confesso que eu não conhecia, fiquei maravilhada de saber sobre o projeto. Eu estou aqui na função, né, estou representando, além das minhas instituições, né, da Federal Fluminense e da UERJ, o Laboratório de História Regional e Patrimônio, que é sediado na UF Campus, né, e além de procurar, né, estabelecer um diálogo entre história regional, tanto de campus quanto conceitual, o diálogo entre história regional e patrimônio, nós também estamos desenvolvendo pesquisa acerca da memória, das identidades, tudo dialogando com o patrimônio, né? Então, para mim é um prazer estar representando o laboratório e coordenando a mesa, né? Nossa Senhora do Rosário, Arte e Devoção. Eu vou apresentar o próximo palestrante. Fabrício Forgani Santos é pesquisador das Irmandades Negras e das Igrejas dos Homens Pretos no Urbanismo Brasileiro. Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, da Unesp, em 2021. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos, Unisantos, 2007. Possui experiência como curador no Museu de Arte Sacra de Santos, o MAIS, e como
né, e como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC Unesp. Ministra cursos e palestras no Museu de Arte Sacra de São Paulo, costumeiramente organizados a partir do tema principal de sua pesquisa. Membro da comunidade do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, na zona leste de São Paulo. Colabora também com outros grupos que lutam pela preservação dos festejos do catolicismo negro em todo o Brasil. Possui produção acadêmica dedicada aos lugares de memória do catolicismo negro em território brasileiro. Temas de atuação: catolicismo negro, irmandades católicas negras, territórios negros, teoria e história da arquitetura e do urbanismo, formação urbana, história de São Paulo. Fabrício, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Obrigado, professora Cláudia. Queria agradecer à professora Márcia, em nome também do grupo de pesquisa da Unirio, que me convidou para esse evento, ao Fernandes Elias, muito querido também, né, em nome do MAS, do Rio de Janeiro, também que me convidou, ao querido Felipe, que é um grande amigo que eu tenho. A gente conversa bastante sobre as nossas pesquisas. Ele também é bastante atuante, né, junto a estes grupos lá na região onde ele mora. Fez uma belíssima apresentação. Ele tem um trabalho incrível a respeito de iconografia, que eu acho fantástico, né? Eu dou muitos cursos, como vocês falaram, no Museu, né, de Arte Sacra, mas aprendi bastante a respeito da iconografia, que realmente é um talento quem se dedica a esse estudo. Queria saudar também a todos os que estão aqui presentes, alguns alunos, ex-alunos, e em especial o pessoal da comunidade do Rosário dos Pretos, da Penha de França, da qual eu muito me orgulho de fazer parte, saudando também o rei Carlos, que está aqui, saudando também a rainha de festa desse ano, desse período, Rosângela, né? A ela e ao rei Tel também. A rainha Rosângela está aqui também presente, nos assistindo. Bom, eu vou colocar aqui o meu cronômetro para vocês não ficarem mostrando bandeirinhas e eu não ver. E vou compartilhar a minha tela, tá certo? Vamos lá. Só um minutinho. Me avisem aí se tiver tudo bem. Começou, já está projetando. Tá certo. Bom, então, quando eu fui convidado para esse evento, né, que discutia a Nossa Senhora do Rosário, arte e devoção era o tema, eu falei, bom, com a professora Márcia, manda a arte para o Felipe que eu fico a devoção. Porque realmente a questão devocional mesmo, ela é o meu forte, assim, né? Porque é a área que eu atuo enquanto pesquisador, né? Eu atuo junto com esses grupos, né? Considerando, então, que a gente vai falar daqui a pouco, que essas irmandades, infelizmente, elas não existem na quantidade que elas existiam, né? Tempos atrás, né? E esses territórios, então, têm que ser todos eles defendidos. Enquanto arquiteto e urbanista, então, a minha pesquisa ela está muito pautada em identificar esses lugares, né, potencializar esses lugares, estar junto com esses grupos, então, apoiando eles, né, demarcando esses territórios, entendendo onde esses territórios estavam, em cidades as quais essas igrejas foram destruídas, né? E aí eu gosto sempre. Então, eu decidi como tema aqui da minha fala Nossa Senhora do Rosário e as devoções afro-brasileiras. E começo com essa imagem belíssima da venerável Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos às portas do Carmo, que é a irmandade que ainda está atuante lá na Igreja do Rosário dos Pretos de Salvador, aquela igreja azul que fica na ladeira do Pelourinho, um ambiente, então, que eu acho que é um dos grandes exemplos, né, que a gente tem
de lugares, então, onde se estabelece um diálogo interreligioso, né? É um exemplo que acontece lá, como esta igreja, como esse ambiente católico é receptivo, né, para as pessoas negras, né, ou pessoas de outras que são praticantes de outras religiões de matriz africana, né, considerando então que todas essas pessoas acabam, de certa maneira, sofrendo um preconceito, uma discriminação ainda no Brasil, né? Então, esse lugar é um lugar que eu acho exemplar assim na história das Irmandades Negras do Brasil, e ele, de certa forma, ainda se mantém e preserva uma série de características que estavam presentes, né, nesses ambientes, no ambiente das Irmandades Negras lá nos tempos coloniais, ainda no tempo imperial. Gosto muito dessa imagem, gosto como eles se vestem, né, com as roupas, como o Felipe colocou, né, até uma vestimenta que, de certa forma, quando a gente olha essa foto, que é de 1990, a gente fica até um pouco confuso, né, mas espera aí, isso aqui é agora, sim, 2020, eles continuam vestidos desse jeito, né, e aí a gente vai falar um pouquinho mais disso. Bom, como nós estamos falando, então, dessa devoção de Nossa Senhora do Rosário junto aos pretos, e aí eu faço um parênteses, né, que tanto eu quanto o Felipe, nós decidimos estudar Nossa Senhora do Rosário na perspectiva dos povos pretos, né? Lembrando, então, que ela também foi uma santa que teve a sua devoção entre os povos brancos. Mas ela foi muito mais expressiva entre os povos pretos, né? E aí, por vários aspectos, dentre eles, alguns dos muitos que o Felipe colocou, como, por exemplo, a eficácia, né, e a facilidade que se tinha de se instaurar uma devoção para um grupo de pessoas que não tinham, que tinham uma outra cultura, né, a partir de um objeto que, de certa maneira, na sua composição, também era um pouco familiar, né? Porque, como também o Felipe muito bem colocou, várias tradições religiosas também tinham, né, utilizavam como objeto esse sistema de um cordão com várias bolinhas, né? Então, isso era um objeto também familiar nas tradições nas culturas, na religiosidade, enfim, africana, né? A gente tem, inclusive, vários historiadores que vão dizer que a eficácia na aproximação, né, do culto, o sucesso na aproximação dos negros, dos povos africanos, com Nossa Senhora do Rosário se deu exatamente por isso, né? Por uma familiaridade com o objeto do rosário, com outros objetos que já eram comuns dentro da religiosidade dos africanos, né? Um deles que muitos pesquisadores vão falar, até o Opelê, que é um sistema de adivinhação, né? Assim como o jogo de búzios, os sacerdotes de Ifá, por exemplo, no Brasil, vão trabalhar com esse Opelê, que é um cordão com algumas sementes também. Mas eu sempre gosto, né, até quando eu comecei a minha pesquisa sobre as Irmandades, né, negras, sobre esses territórios, eu sempre quis entender o que acontecia na margem de lá, né? Porque nós temos aqui, enquanto pesquisadores brasileiros, às vezes um costume de querer inventar ou querer discutir o que aconteceu lá, como os africanos devem ser aqui no Brasil, enfim, né? Eu acho que um pouco esse anseio nosso, né, de tentar identificar, tentar afirmar essa identidade negra no Brasil. E aí, quando eu comecei a estudar o catolicismo, então, nas terras africanas, e estudando esse assunto a partir dos intelectuais africanos, e fazendo, então, essa rede de interlocutores com esses pesquisadores africanos, eu percebi um pouco como que se deu esse desdobramento, né? Como que o catolicismo ele vai se expandir na África e como isso vai se desdobrar no Brasil. E aí eu começo, então, esse primeiro bloquinho, sucintamente, eu vou explicar um pouco algumas características, alguns aspectos, e começo com essa imagem que eu acho belíssima, né? Que é um conjunto de gravuras atribuídos ao Frei Bernardino Inácio, que teve missão no Congo em 1740. As gravuras são todas belíssimas, quem quiser depois procure na internet, que vai encontrar um material incrível. Bom,
Aí eu preciso retomar, de certa maneira, algumas características que esse estudo dos santos, né, que o Felipe muito bem colocou na fala dele, mas não tentando fazer uma questão, uma investigação iconográfica, mas pensando um pouco na questão histórica, né? E entendendo, então, que a gente tem o cristianismo circulando na África desde o século I, né? Na tradição religiosa, né, na tradição católica, vão dizer que Santa Efigênia foi convertida pelo próprio São Mateus, que depois que Jesus morre, então São Mateus vai descer pelo Nilo, vai fundar algumas igrejas, vai chegar ali na Etiópia, onde conhece Efigênia e converte ela ao cristianismo, né? O cristianismo na Etiópia vai ser uma religião muito forte durante um período longo, né? Mas ele, de certa maneira, ele desaparece da nossa história, do nosso catolicismo, né? Porque o cristianismo na África ele vai se juntar à Igreja Católica Oriental. E aí, quem for também fazer uma pesquisa vai encontrar um material incrível, que tem aquelas cruzes todas, a igreja etíope é muito interessante, enfim. Aí, se a gente, a Etiópia, de certa maneira, ela não vai ter muito reflexo na nossa história no Brasil, porque a gente sabe muito bem que o grande contingente de africanos que chega aqui não são etíopes, eles são do Congo da Angola. E aí, realmente, se faz importante a gente discutir também a história de Nossa Senhora do Rosário, porque Nossa Senhora do Rosário, essa devoção que fica muito famosa, né, depois da Batalha do Lepanto, ela é divulgada, né, ela é propagada pelos dominicanos que estão junto com os portugueses na colonização da África, né, pelos próprios jesuítas. Santo Inácio de Loyola tinha uma devoção fortíssima ao rosário, né, e também utilizava o rosário como um instrumento, né, de evangelização desses povos que não eram europeus. E então, Nossa Senhora do Rosário, nesse culto dela, vai ser levado para esses lugares, então, para esses territórios onde a colonização portuguesa está chegando, né? Esses territórios invadidos, então, pelos portugueses, todos vão ser prontamente contemplados com igrejas católicas, né? A gente vai ter as primeiras igrejas, então, sendo construídas, eretas aí nas ilhas que faziam parte da rota transatlântica de escravos, né? Ilha do Cabo Verde, Ilha de São Tomé e Príncipe. Inclusive, essa igreja hoje é considerada a igreja mais antiga, católica mais antiga de todo o continente africano, e ela é datada de 1495, né? E depois, então, num segundo momento, a partir de 1482, então, quando os portugueses vão chegar no Reino do Congo, aí o catolicismo vai se expandir de uma forma incrível. E o catolicismo, de certa maneira, ele também é utilizado pelos africanos como do ponto de vista estratégico. São estabelecidos acordos, né, com o Reino do Congo, com a Coroa de Portugal, entendendo que, muito bem, vou ser católico, e aí, se eu for católico, então, eu consigo expandir o meu reino em outros lugares. Quer dizer, o Manicongo também vai ser convertido ao catolicismo com alguns interesses. Isso quem está dizendo não sou eu, são os intelectuais mesmo africanos que vão dizer, olha só, Manicongo não era bobinho, não. Portugal chega aqui e fala, então, vamos fazer um acordo aqui, vamos, olha só, eu vou ser católico, minha corte vai ser católica, vocês podem aqui evangelizar todo mundo, porém, eu quero que meus filhos estudem na Europa, eu quero expandir o meu comércio, enfim. Isso já é são as novas pesquisas, né, que estão trazendo essas informações que são bastante relevantes para a gente entender a expansão do catolicismo nas terras de Angola e do Congo. E em Angola, por exemplo, a gente vai perceber, tanto em Angola quanto no Reino do Congo, que as igrejas elas são fundadas em lugares já sacralizados na tradição, né? E isso, mais uma vez, vai aproximar ainda mais, né, os africanos destas igrejas e certamente vai ocasionar os desdobramentos que a gente teve aqui.
No Congo, a gente teve algumas igrejas de Nossa Senhora do Rosário, embora as fotografias que eu trago para você, que são as fotografias aqui embaixo, são igrejas que têm outras devoções, mas as igrejas de cima, que são as igrejas das ilhas, né, da rota transatlântica, são igrejas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário. E a gente vai ter igrejas também dedicadas a Nossa Senhora do Rosário em outros lugares de colonização portuguesa. Na Índia, em Goa, a gente tem uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, a gente depois vai ter uma igreja de Nossa Senhora do Rosário em Moçambique, ou seja, é uma devoção que realmente vai ser muito propagada nesses territórios, então, que estão sendo dominados, né, pela colonização portuguesa. E aí, como eu mostrei para vocês, né, as missões religiosas no continente africano, elas vão acontecer até o século XVIII, né, em alguns momentos nas áreas mais centrais, né, nas cidades mais importantes, vamos dizer, de todo o Congo, de Angola, enfim, a gente vai ter igrejas sendo fundadas. Nos interiores, a gente vai ter uns esquemas de aldeamentos, né, como essa gravura do Frei Bernardino também, né? A gente vai perceber que a própria cruz e que elementos que são muito comuns, né, e muito próprios da tradição do catolicismo, eles vão ser também assumidos, aceitos, incorporados nas próprias vestimentas dos africanos, e isso tudo muito dentro de um sincretismo de justaposição, ou seja, a cruz já era um elemento conhecido na tradição do Congo, que eu não vou me aprofundar muito a isso, mas a gente precisa entender que, de certa maneira, quando eles estão reproduzindo cruzes também, eles não estão somente pensando no universo católico, eles estão juntando, unindo também o universo, enfim, religioso deles, né, nesses objetos, então, e aí criando todo um catolicismo muito híbrido, né, aculturado, cheio de nuances, que também vai chegar aqui no contexto diaspórico, né. E aí, então, vamos parar um pouco de falar da África e entender como que a coisa se desdobra aqui, né? Com essa imagem que é a coleta para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário do Debré. Então, vamos falar um pouco sobre Nossa Senhora do Rosário no contexto afrodiaspórico. Como eu falei para vocês, Nossa Senhora do Rosário, ela é uma devoção também muito difundida, né, entre os jesuítas. Os jesuítas, Santo Inácio de Loyola vai dizer que reza o rosário todos os dias, né? E a gente vai perceber alguns traços dessa aproximação dos jesuítas com Nossa Senhora do Rosário, e aí considerando que os dominicanos vão chegar muito depois, né? Século XVI, XVII, e acredito que até o século XVIII, talvez a gente não tenha dominicanos aqui. Se alguém tivesse informação, depois compartilhe conosco. Mas eu acredito que eles vão chegar no final do XVIII, início do XIX. Então, o início da colonização, a gente vai ter, como a gente sabe, de 1549 até 1580, né, 30 anos, a gente só tem jesuítas aqui no Brasil, né? E aí, esse culto, a devoção de Nossa Senhora do Rosário, ela vai ser, então, muito difundida, assim como os santos jesuítas também, por parte destes padres, né? E havia uma atenção particular desses jesuítas, né, em oferecer e propagar a devoção do Rosário para os indígenas e especialmente também para os africanos que estavam aqui em condição de escravizados, né? Esse trabalho catequético, né, falando propriamente do povo preto, ele vai acontecer muito nos engenhos, né? E desta relação com os engenhos surge este sermão 14º do Rosário, do padre Antônio Vieira, que traz um pouco, né, no seu texto, é um texto muito grande, mas eu trouxe 2 trechinhos que mostram muito como era propagada essa devoção do Rosário, de que forma, né, os jesuítas, então, passariam tanto a devoção do Rosário, quanto até a religião católica, né, para esses africanos. Estou vendo, porém, abre aspas, né? Quem está falando é ele. Estou vendo, porém, que o vosso contínuo trabalho e exercício pode parecer ou servir de escusa
ao descuido dos menos devotos. Direis que estáis trabalhando de dia e de noite em um engenho, em que as tarefas multiplicadas umas sobre as outras, que talvez entram e se penetram com os dias santos, vos não deixam tempo nem lugar para rezar o rosário. Mas aqui entra o novo nascimento de Cristo, segunda vez nascido no Calvário, para com o seu divino exemplo e imitação refutar a fraqueza desta vossa desculpa e vos ensinar como, no meio do maior trabalho, vós não haveis de esquecer da devoção de sua mãe. E na sequência, que para mim é um dos trechos mais absurdos, em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, imitatoribus Christi crucifixi, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros e a vossa em um engenho de 3. Só lhe falta a cruz para inteira e perfeita semelhança, o nome de engenho. Bom, esse sermão todo, o padre, né, Antônio Vieira, está o tempo inteiro falando, olha, vocês estão trabalhando, estão sendo violentados, mas lembra do Calvário de Cristo, de vez em quando pega o rosário e reza. Era mais ou menos assim que eles queriam. O catolicismo, então, de certa maneira, nesse primeiro momento, e junto com ele a devoção à Nossa Senhora do Rosário, ela vai acontecer, então, no meio rural. Haja vista que esses africanos, os primeiros que chegam, então, são todos direcionados para a cultura da cana-de-açúcar, né? E a gente vai ver que esses desdobramentos, então, né, que essa relação, essa circulação do catolicismo no meio rural, ela vai se dar muito a partir do próprio protagonismo do negro. Existem várias passagens do San Hilary, enfim, contando, então, que o catolicismo era propagado pelos próprios negros, né? Haja vista também que a gente não teria um número considerável de padres, né? Os padres estavam mais preocupados em atender os brancos e desenvolver os serviços nos núcleos urbanos, né? E a presença desse catolicismo, de certa maneira, ela pode ser testemunhada também nas próprias, no catolicismo e no culto à Nossa Senhora do Rosário, até nos quilombos. Um dos documentos que a gente tem, documento presente físico, é a igreja, a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no quilombo de Vapurunduva. Também há um relato do John Blair, que é um holandês, que está presente junto com alguns padres até na invasão do quilombo dos Palmares, também vai dizer que encontrou algumas imagens lá, também vai citar uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Um culto, então, que vai ser bastante difundido nesse meio rural entre os pretos. Bom, se o culto no meio rural vai ser difundido entre eles, imagina no meio urbano, né? No meio urbano, o que vai acontecer é que essa demarcação territorial, né, a formação desse território negro nos centros urbanos, ela se dará a partir das irmandades negras, né? Das irmandades católicas. A gente tem uma primeira irmandade já com notícias em 1552, mas oficialmente a primeira vai se dar em 1586, novamente por iniciativa dos jesuítas, né? Lá em Pernambuco. Irmandades essas, então, que tinham como meta, né, como objetivo, como o Felipe já bem colocou, resolver algumas demandas, né, que esta população precisava, né? Então, a gente vai ter a possibilidade deles se reunirem longe dos olhos dos brancos, né? Até porque a presença, né, o destino, né, a liberdade, então, né, a folga, vamos dizer, desses negros escravizados para as atividades religiosas, ela fazia parte, né, dos acordos, era uma obrigatoriedade dos senhores, e também outras demandas, como compra de cartas de alforria, funerais, enfim, uma série de informações que a gente já tem quando a gente estuda sobre as irmandades, né? Claro que o corpo preto, na verdade, ele está circulando em todas as cidades coloniais, né? Considerando, então, que essas pessoas estão atuando em todos os serviços, né? Levando água, enfim, abastecendo suas casas, trabalhando com inúmeros ofícios, mas a gente precisa entender que é a partir das igrejas das irmandades que eles conseguem, então, demarcar essa territorialidade, estabelecer essas redes de sociabilidade, né? Num espaço, de certa forma,
que é institucional, né? Não é um espaço clandestino, é um espaço que lhes é permitido, né? Havia o interesse da Igreja Católica, né, também pelo padroado régio, né, de mostrar no Brasil que estava fazendo o seu serviço certinho. E o catolicismo foi esse dispositivo de controle, né, e de civilidade, né? O catolicismo, ele era a religião, então, que faria com que esses povos, os indígenas e os africanos, então, considerados selvagens, quando se mostravam católicos, eles passavam essa impressão de civilizados, né, para os brancos. Então, as igrejas, havia um interesse para que essas igrejas, então, fossem fundadas e que os negros, então, se reunissem nesses lugares, claro, obviamente, para a devoção católica, né, para exercerem a sua prática religiosa, né? Agora, a gente vai perceber que sim, à medida que estas igrejas vão tomando, né, uma certa proporção no contexto urbano das cidades, vão existir uma série de leis, né, para controlar os negros nesses enclaves, né? Leis essas que aconteceram ao longo de todo o Brasil, né, que vão proibir que eles realizem suas festas, que batuquem, que façam danças, que celebrem ritos funerais à noite, enfim, uma série de coisas tentando cercear a circulação deles nesse espaço, né? E aí vamos entrar dentro, então, do ambiente das Irmandades. Bom, o Rosário, então, como eu bem falei para vocês, né, ele era as igrejas do Rosário, elas eram esse espaço, então, onde se constituía um território negro, né, nas cidades coloniais. A questão, então, de festejar a padroeira, no caso Nossa Senhora do Rosário, era uma dos objetivos maiores, então, dessas irmandades, né? Quando a gente estuda os compromissos dessas irmandades, os estatutos, primeiro parágrafo, o primeiro capítulo diz: essa irmandade está sendo organizada para se festejar a festa do Orago, né? Então, todo o calendário, né, toda a vida das irmandades, ela vai gerar em torno da festa do Orago. Agora, cabe um parênteses que isso não era uma exclusividade das irmandades negras, né? As irmandades de brancos e de pardos, enfim, bom, pardos está nos negros, mas as irmandades de brancos, elas também se organizavam nas suas festas, né? Mas a gente precisa entender que os brancos, de certa maneira, tinham maior liberdade para circular na cidade, né? E aos negros, esses eram motivos, né, eram oportunidades importantes, né, para que eles, então, pudessem se reunir. As datas nem sempre coincidiam com o calendário litúrgico, né? Como a gente sabe, a Nossa Senhora do Rosário vai ser celebrada no calendário litúrgico agora no dia 7 de outubro, né? Mas a gente vai ver que nos compromissos a gente vai ter irmandade que celebra, por exemplo, a de Floresta, ela vai celebrar Nossa Senhora do Rosário no dia 31 de dezembro. Por quê? Porque era o único dia que esses negros eram liberados para realizar a prática, o exercício católico. A gente vai ter outras irmandades que vão celebrar santos no período ali próximo do Natal, por exemplo, a festa de São Benedito de Bragança, né? Aqui em São Paulo, a festa de Nossa Senhora do Rosário, ela acontecia na igreja, na primeira, né, irmandade que a gente tem, que é a do Largo do Paissandu hoje, ela acontecia no primeiro ou segundo domingo de outubro, e eles escrevem no compromisso, conforme a tradição da Irmandade do Rio de Janeiro, a Irmandade Imperial também, dos pretos aí do Rio, também vai celebrar Nossa Senhora do Rosário no primeiro ou no segundo domingo. É óbvio que o dia 7 ainda é marcado, é comemorado com missa, mas a grande festa dessas irmandades ela vai se dar nesse período, né? As festas todas, elas eram compostas de procissões, de novenas, tridos, enfim, cada irmandade se organizava da maneira que podia,
E havia geralmente um peditório, né, um período de coleta então de dinheiro, né, para que fosse feita o festejo. Enfim, isso também não era exclusividade das irmandades de negros, as irmandades de brancos, algumas também tinham esse costume, e esse calendário também, de certa maneira, mais fluido, né, mais livre, tinha como um dos objetivos fazer com que os irmãos conseguissem frequentar o maior número de festas, né? A gente vai ver que até hoje as festas de Nossa Senhora do Rosário, elas vão acontecer em alguns lugares em datas diferentes, né? Para que as irmandades todas possam uma visitar a festa do outro, né? Haja visto que se todas as irmandades de cada cidade estiver celebrando na mesma data, a gente não vai ter essa reunião bonita que a gente tem aqui na Capela do Norte, em Minas Gerais, né? Essa territorialidade, né, essa tradição de festejar, né, pela cidade, né, e festejar com uma identidade africana, né, com esses elementos que são próprios da identidade africana, era uma marca da cena colonial, né? E a gente pode ver isso muito a partir de inúmeros desenhos, né, que foram feitos, que esses viajantes fizeram, né? Aqui um do Rugendas, né? Outro também do Rugendas, com festa de congada, os do Carlos Julião também, que vão desenhar bastante essa questão dos cortejos, né, do rei e da rainha, e esses cortejos que todos, né, trazem, né, nos elementos de expressão corporal e de expressão musical, né, mostrando, de certa maneira, alguma questão de trajes, né, enfim, são desenhos belíssimos, mas que, de certa maneira, vão mostrar essa territorialidade, né? O quanto que essa população se apropriava daquele espaço durante esse período de festa. E é exatamente por isso que uma série de leis são criadas para controlar. Um dos costumes mais interessantes desses festejos era a coroação dos reis, né? Antes chamado de reis do Congo, em alguns lugares no Brasil ainda chamados de rei do Congo, mas em outros chamados de reis de festa. Aqui eu trago para vocês fotografias lá da comunidade da qual eu faço parte, do Rosário dos Pretos, né? Aqui o rei André e a rainha Renata, a rainha Solange, então, nesta data passando a coroa dela, né? Para esses novos reis em 2018, embora uma vez rei, sempre rei, e aqui então a foto da rainha Rosângela e do rei Tel, que são os novos reis, né? Em virtude da pandemia, esse reinado ele é trocado a todo ano, e isso não é uma exclusividade dos nossos tempos, né? Naqueles tempos também, né, no passado, esses reis, então, foi permitido aos negros que mantivesse essa tradição aqui no Brasil como uma herança, né, e como uma memória da amizade que existiu entre o Reino do Congo e o Reino de Portugal. Esses reis, né, eles eram um cargo que era muito disputado no ambiente das irmandades, né? Existiam, enfim, vários compromissos, vão dizer, maneiras, então, né? Cada irmandade tinha a sua maneira própria de escolher os seus reis, mas, em geral, esse casal era um casal que representaria, né? Era um casal que tinha que ter uma certa representatividade naquele coletivo, naquele grupo, e não estaria apenas representando essa irmandade perante o seu grupo, mas perante os outros grupos também, né? Então, não somente no festejo da Irmandade, mas nos outros festejos. Então, era bem comum a gente olhar as festas, né? E vários casais de reis, né? Visitando um casal de rei visitando a outra irmandade, algo como acontece ainda hoje, né? A rainha, todos esses reis aqui, sempre quando nós recebemos um convite para uma festa de irmandade, de alguma irmandade negra, se não pudermos ir, mandamos o nosso casal de rei, e sempre que os reis podem, eles vão também, né?
Esta questão do casal de reis também, que de certa maneira, né, nesses cortejos, nesse ambiente colonial, ela ficou representativo praticamente como a parte profana da festa, né, porque existia então uma parte muito religiosa e tudo mais, e existia o cortejo dos reis pelas ruas, então, que era feito com muita festa, com batuques, com danças, enfim, para celebrar, né, a eleição desse casal representante. Em alguns lugares, ela se desdobra em outros momentos, né? A gente vai ter, por exemplo, em Minas Gerais, o reizado, né? Em Minas Gerais, o reizado, ele é um fato, né? Ele é uma tradição que necessariamente não precisa acontecer durante a festa, né? Então tem a festa da padroeira, mas tem também a celebração do reizado. E em Olinda, por exemplo, a gente tem os próprios maracatus, né? Aqui, os maracatus à frente, então, da Igreja do Rosário dos Pretos de Olinda, né? E quem costuma frequentar, enfim, presenciar o desfile de um cortejo de maracatu, principalmente Maracatu Nação, vai relembrar que várias vezes na música que o grupo de maracatu entoa, a palavra Virgem do Rosário vai aparecer. Porque esse casal aqui de reis, né, com essa frente a menina segurando a calunga, que é essa boneca, que vem todo com uma tradição Congo-Angola, né, é um festejo muito próprio das Irmandades Negras, né? Ele acontece no período colonial muito ali ao redor destas irmandades, né? Como, de certa maneira, com o tempo, essa parte, então, que os brancos consideraram como profana, ela vai se descolando, né, da Igreja Católica, né? Em alguns momentos só, os maracatus, por exemplo, hoje em dia, rememoram esta cena, né? Rememoram o espaço do Rosário, como na segunda-feira que antecede o Carnaval, em Olinda tem a noite para os tambores silenciosos. Todos os maracatus de Olinda vão passar na frente da igreja. Porque o maracatu hoje em dia é uma tradição totalmente voltada para o carnaval, né? Como dentro das identidades, então, afrodiaspóricas, né, que são construídas aqui no Brasil, ao redor da festa também de Nossa Senhora do Rosário, a gente tem o momento, então, inicial, que é o mastro de festa, né? Esse mastro de festa, que também tem uma tradição muito baconga, né? Um mastro, então, que é levantado para sinalizar as pessoas do início da festa, esse mastro, então, que vai fazer a ligação do Orum com Aiê, né, do céu com a terra, né, esse mastro que vai fazer com que todas as pessoas se olhem para o alto, o mastro que vai, então, fazer, né, há tradições que vão dizer que os deuses vão descer por esse mastro, né, uma série de ritos são organizados, né, para o hasteamento do mastro, para a preparação do mastro. O mastro que também, até nos próprios, fazendo até uma ligação com o próprio candomblé, né, Angola, o mastro que simboliza, por exemplo, a figura de Quitembo, né, que é o deus do tempo. Os terreiros de candomblé Angola sempre tem uma haste muito grande com uma bandeira, né? Esse Deus, então, que rege o tempo, né, que rege as forças da natureza, que indica através do vento também, né, os ciclos da agricultura, enfim, né, apenas algumas informações sem muito aprofundamento para dizer que esta tradição do mastro, que ainda existe dentro do ambiente da Festa do Rosário, é uma tradição que tem total relação lá atrás, né, na cultura africana. Algumas irmandades no Brasil vão criar isso que eu acho incrível, que é o mito fundador, né? Eles vão dizer, inclusive, essa é uma cena da Irmandade de Cerro, eles recriam um mito de Nossa Senhora do Rosário como se ela saísse das águas. Há uma lenda, né, presente entre muitos grupos, né, desses devotos, desses pretos devotos de Nossa Senhora, vão falar que existia uma lenda que Nossa Senhora do Rosário foi vista no rio. E aí os brancos tentaram tirá-la do rio, uma imagem, e não conseguiram.
O Congado tenta tirá-la e não consegue. Quem consegue é o Moçambique. O Moçambique, um dos grupos, então, que faz parte da tradição, né, dos festejos de Nossa Senhora do Rosário Mineiros, ele vai dizer que eles que conseguiram, através do som de chocalho, fazer com que Nossa Senhora do Rosário saísse, então, das águas. Esse mito fundador ainda é encenado em várias festas, né? E a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, 1 hora ou mais, somente falando da relação de uma divindade feminina com as águas, né? Então é muito interessante essa recriação e colocar Nossa Senhora do Rosário nesse lugar, né? Ela que é a padroeira, né? Que ficou consagrada como a padroeira dos pretos, né? Colocada então no lugar de muitas divindades, de certa maneira até muitas divindades africanas que são veneradas nas águas, né? Aqui a gente tem 2 fotografias, de um congado e do grupo de Moçambique. O grupo de congado, então, com esses espelhos que eles usam no chapéu, eles querem levar em consideração o mar, né? As águas, que na tradição do Congo era o lugar do cemitério. E o grupo dos moçambiques, que tem esses chocalhos todos, né, amarrados nas pernas, né, chamados de gungas, né? Esses chocalhos, então, que também, segundo alguns autores, vão rememorar algumas tradições do período escravocrata, né, quando alguns negros, então, tinham presos aos seus pés alguns chocalhos, então, né, para serem... para não fugirem, coisas do tipo, né? Esses 2 grupos que fazem parte hoje em dia, que são muito significativos nas festas, então, de Nossa Senhora do Rosário, principalmente no Sudeste. E vamos, então, falar dos festejos. Bom, cada festejo no Brasil tem a sua particularidade, né? E aí, de certa maneira, né, é muito recorrente, novamente, aqui no Sudeste, a gente levar em consideração a festa do Rosário, né, e utilizar como exemplo as festas de Minas, né? Bom, Minas, por N motivos, né, que todos nós sabemos, o fato de não ter a circulação de ordens religiosas nestas cidades mineiras, né, foi um catolicismo muito propagado pelos leigos, então eles tiveram muito mais liberdade, né, para desenvolver uma série de tradições, né, e dentre essas tradições, a tradição do mito fundador, como eu falei, a tradição dos congados, dos moçambiques, né, esses festejos todos, né, esses grupos que participam de todos os festejos de Nossa Senhora do Rosário. É interessante, por exemplo, a gente perceber que cada grupo vai ter a sua vestimenta, então é impossível eu falar para vocês, a vestimenta do Congado é essa, a vestimenta do Moçambique é essa, é muito difícil, né? Inclusive, alguns grupos vão utilizar esses penachos, né? E aí pensando numa conexão, provavelmente, dos negros com os indígenas, né? Até porque esses 2 povos vão ser esses 2 povos vão acabar sofrendo preconceito, né, no contexto colonial, mas também extrapolando isso um pouco, né, e lembrando, né, ou trazendo a informação para vocês, que vários sacerdotes do Congo, da religião tradicional do Congo, também utilizavam penachos, também se vestiam com saias de penas e cocares, né? Então a gente tem aí, talvez, uma dupla pertença, né? Ou um duplo simbolismo, quando a gente vê grupos que são chamados de congados, utilizando, então, penachos, né? Eu trouxe essa foto exatamente por isso. Aqui grupos, então, de moçambiques, todos eles com seus estandartes, né? E estes grupos, então, acabam utilizando elementos da cultura religiosa de matriz africana com elementos do catolicismo, fundindo tudo isso, né? Uma tradição que na Umbanda a gente pode ligar um pouco à entidade dos pretos velhos, tudo isso vai acontecer dentro desse ambiente, tá? Aqui outra tradição, outra festa na Chapada do Norte também, um cortejo de reis, né?
o rei e a rainha, né, com a sombrinha sendo ancorado por um mordomo. Aqui em volta do mastro a gente tem mulheres quilombolas dançando. Aqui aquela Nossa Senhora que é retirada então das águas, sendo trazida em procissão. Mais uma vez, então, características muito próprias dessa região. Aqui na cidade de Pombal, e a festa do Rosário, ela vai ter a figura dos... Isso aqui, essa vai ser a roupa do que eles chamam de congado. Esses congados, eles vão ter, em algum momento, até uma orquestra meio que de pífaros, sabe? E vão ter um bailado muito próprio. Fabrício, Oi. eu acho que a sua projeção caiu. Minha projeção caiu? Sim, não está aparecendo mais para gente. Não? Peraí. Uai. Alguém, acho que você atrapalhou aí. Você está em 2. Aqui está aparecendo o Fabrício perfeitamente. Peraí, eu vou fazer. Aqui para mim não está mais. Não está aparecendo mais, não. Está aparecendo só você, Fabrício. A sua projeção não. Não está. Tá, peraí. Alguns estão vendo, outros não. Compartilhamento de tela. Peraí, parar compartilhamento de tela. Tá. Parei, gente, vou apresentar novamente. Tá bom, é melhor. Agora parou, sim, agora parei. Parou. Eu preciso depois saber onde é que vocês viram a última, tá? Vamos lá. Uma janela aqui, compartilhar. Estão vendo agora? Agora está aparecendo, está começando. Voltou exatamente onde estava. Voltou onde estava. Tem até um erro de português. Festejos. Sim. Muito bom. Vamos lá, então. Vou falar, então, de novo. Estão vendo, né? Todo mundo? Sim. Então, vamos lá. Estava falando... Então, vocês... Bom, só repetir. Fabrício, para nós foi interrompido... Desculpa, só dizer que para nós foi interrompido quando você já estava na cidade de Pombal. Tá bom, beleza. Porque eram 2. Então... Isso, então vamos lá. Só repassando então aquela informação que eu falei, né, das saias de pena dessa festa de Ouro Preto. Na sequência, então, o cortejo aqui, ó, na festa de Chapada do Norte, Minas, e mostrando também que nesses estados, então, que são grandes, a gente vai ter uma pluralidade, né, desses festejos, né, cada um levando em consideração as características do lugar, né. Aqui a festa de Pombal, acho que todo mundo está vendo também, a figura que eu falei do congado, né, com essa orquestra de pífaro, os pontões, né, aliás, quem me apresentou o Rosário de Pombal foi o Felipe. Eu sou muito grato, estou apaixonado por essa festa, louco para ir assistir, uma festa que acontece ainda hoje. E na festa de Pombal é interessante o momento que as pessoas beijam um rosário. No vídeo que ele colocou, que depois ele pode até, se esse vídeo estiver disponível em alguma rede, né, colocar o link para a gente ver, tem um momento que a veneração das pessoas talvez não seja a imagem, mas seja ao rosário. Tem um rosário que parece que até hoje ele é levado, né, na procissão como talvez um rosário que é muito antigo, e as pessoas meio que beijam esse rosário, né, e não a imagem. Aqui a festa de floresta, que eu falei para vocês, tem uma particularidade muito interessante. Além da festa ser realizada no final do ano, né, tem a figura de uns espadachins, tem uma guarda, né, o casal de reis, ele tem uma guarda, que são esses espadachins, né, algo que eu não conheço em outra festa do Rosário. Aqui a festa do Rosário de Salvador, e é bastante interessante que a festa de Nossa Senhora do Rosário de Salvador é uma festa 100% católica. Talvez seja a única festa das festas que são das irmandades, né, que a gente tem aí na Igreja do Rosário. Única festa não, a festa de Santo Antônio de Catageró também. Mas são festas que não têm uma relação sincrética, né? Como a festa de Santa Bárbara, não tem. Ainda que a gente saiba que a Irmandade, né? Muitas pessoas da Irmandade são lideranças, né, dos terreiros de Candomblé da Bahia. E a gente vai perceber
que há uma certa passagem de Nossa Senhora que ela encontra na festa, na procissão de Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade de São Domingos também comparece com o seu orago, né? E a gente percebe que o que vai acontecer em termos de religiosidade, né? De matriz africana, vamos dizer, de candomblé, vai ser muito pontual, né? Essa festa é uma festa bastante interessante também. A festa da comunidade da qual eu faço parte, né? A nossa comunidade celebra a festa em junho, como tradição, e não outubro. 2 padroeiros, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A gente recebe no nosso ambiente uma série de grupos de Congado, de Moçambique, de Maracatu também. Tem aqui o mastro de festa, né, que é colocado, toda uma decoração, um tema, essa é a missa campal, e eu coloquei essa foto porque há um interesse da comunidade de demarcar esse espaço hoje, né, acolhendo todos os povos minorizados, né? Então, essa última festa que a gente realizou presencial, de 2019, nós trouxemos para o último dia de festa algumas indígenas, algumas lideranças Caingangue, que é uma etnia, né, um grupo, uma comunidade indígena do interior aqui de São Paulo. Elas que, inclusive, rezaram e celebraram, né, fizeram a consagração do ato de retirada do mastro. Passando, então, para outros festejos de outros santos negros, né? Até me aproveitando um pouco da fala do Felipe, que também apresentou outros santos além de Nossa Senhora do Rosário, né? A gente tem festas também bastante interessantes, né, para São Benedito, e eu trago apenas 2, né? Talvez a maior festa de São Benedito do Brasil hoje é a festa que acontece em Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte. É uma festa que acontece no mês de abril. Ela traz, né, grupos de moçambiques e de congados, enfim, maracatus, afoxés, de todo o Brasil. Aqui a gente tem um mineiro também com os cocares, né? A festa tem uma particularidade que é o momento do desfile de cavalos, né? Uma tradição de tropeiros e coisa do tipo. Na festa de São Benedito, por exemplo, o dia, embora haja uma novena e tudo mais, o dia mais importante é de domingo para segunda. Segunda-feira de manhã tem uma alvorada, né? E aí, 5 horas da manhã, a gente sai, todos os grupos saem tocando pela rua. Nessa alvorada é uma coisa lindíssima. E eles vão todos para o lugar onde tem a igreja, onde está a igreja de São Benedito, e é bastante interessante que toda a população, né, de Aparecida, da cidade de Aparecida, também resolve pagar algumas promessas nessa festa. Então, várias pessoas, donos de hotéis, de pousadas, eles oferecem almoço para os congadeiros, e café da manhã também, e janta, e recebem esses grupos de congado nas suas casas. É uma coisa linda que eu aconselho a todo mundo a participar. E a festa, por fim, de São Benedito de Bragança, né, que também tem uma outra... Ela está, vamos dizer, incluída num outro ambiente, né? A figura mais importante são as mulheres, né, que se vestem com esse chapéu que é feito com peninhas de pássaros, né? Tem também um desfile elas tocam castanhola. Aqui já seria muito um festejo, talvez em alguns momentos afro-indígena, né? Mas que está ambientado dentro de uma irmandade negra, né? E aí vamos falar, por fim, minha última parte, sobre a preservação desse legado, né? A gente tem que entender que a grandiosidade desses festejos fez com que muitas dessas igrejas fossem destruídas, por N motivos. Em geral, embora cada uma dessas cidades, então, tenha desenvolvido, né, os seus argumentos para a destruição desses templos, foi sim um racismo urbano, né? Não se queria a população preta circulando nesses espaços. A maioria desses ambientes, dessas igrejas, né, um caso também até de João Pessoa, que é o caso que o Felipe estuda, são lugares, então, que acabam sendo valorizados, né, no plano urbano da cidade,
cidades, e aí, devido a isso, a população preta já não combina mais, né, com esse ambiente. Então, vamos tirar o preto daqui e levar ele para a periferia, mas, opa, tem a igreja dele. O que a gente faz? A gente destrói, né? Várias dessas igrejas são destruídas, na maioria desses espaços, essas histórias foram apagadas. Existem lugares, como eu estudo muito o apagamento, a destruição dessas igrejas aqui no estado de São Paulo, e existem lugares em que não há a menor menção a respeito do que era esse lugar, né? Uma das cidades que eu acho bastante emblemática é Batatais, que a igreja foi destruída e no lugar foi construído um prédio municipal e muda-se o nome, né? Aliás, todos esses lugares aqui muda-se o nome, vira Praça Rui Barbosa, Praça Antônio Prado, Praça Crispiniano Crispim, né? E desses lugares que antigamente se chamavam Largo do Rosário, né? Lugares importantes, então, né, dessa cena urbana negra, né? Algumas igrejas acabam sendo preservadas. A Igreja do Rio de Janeiro, a Igreja de Santos, minha cidade natal, a Igreja do Rosário dos Pretos da Bahia. E quando a gente faz uma análise urbana desses espaços, a gente percebe que as igrejas que foram preservadas estavam mal posicionadas. Havia, de certa maneira, sempre houve, né, uma tradição de se colocar as igrejas dos pretos em lugares periféricos. E aí a gente percebe que quando a cidade se expande e acaba o lugar, então, onde estava essa igreja, acaba se valorizando, aí a população, a elite, né, quer destruir essa igreja e empurrar ela mais para a periferia, né? E a gente tem casos como o de São Paulo, que a igreja sai do centro luxuoso, né, que era aqui, que era uma zona de luxo, a igreja nasce num lugar de periferia, este lugar, no século XIX, vai ser o centro do comércio de luxo, a igreja é destruída daqui, passa para um segundo lugar, em 1940, um segundo lugar que em 1910 era periférico, mas em 1940 esse lugar vira central, e aí surge novamente um processo para destruir a Igreja dos Pretos do segundo lugar e empurrar para uma nova periferia da cidade, que seria o bairro da Barra Funda. Então a gente estuda que estas igrejas que estão em lugares na cena colonial desprestigiados, elas conseguem se preservar. Né? Esse catolicismo, de certa forma, de resistência, vai ser mantido nestas igrejas, né? Ainda no século XXI, né? Principalmente depois de 1988, quando a Igreja Católica, então, volta a pensar, né, e incluir a população preta a partir da campanha da fraternidade daquele ano, criando Pastoral Afro-Brasileira e uma série de grupos, né, que vão discutir o povo preto dentro desse ambiente. Há um interesse, de certa maneira, de incentivar, há incentivos, né, para que esses cultos retomem, e vários desses cultos retomaram, desses festejos retomaram, e a quantidade de crianças que circulam nesses espaços, né, que é, de certa maneira, uma segurança que a gente tem de que esse legado ele vai se perpetuar, né? E esses espaços, então, de certa maneira, há um trabalho, né, de todos nós que estudamos, que somos envolvidos, então, né, muita gente no Brasil hoje está empenhada em resgatar a fé desses ancestrais, né, nesses espaços. Então, abrindo as portas da igreja, ainda que a autoridade clerical, ela deveras vezes seja conservadora, ainda mais no Brasil que a gente tem hoje, né, para que outras religiosidades também, né, para acolher a população preta dentro desses espaços, né, acolher pessoas candomblecistas, gente de Umbanda, enfim, fazer desse lugar realmente um território preto. E eu finalizo com esse texto incrível que eu encontrei por esses dias, chamado Meu Rosário, da Conceição Evaristo. Não sou um grande poeta, declamador, mas eu vou me esforçar um pouquinho. Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas de meu rosário eu canto Mamãe Oxum e falo Padre Nossos, Ave Marias. Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques do meu povo e encontro na memória mal adormecida as rezas dos meses de maio de minha infância.
as coroações da Senhora, onde as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar ao pé do altar lançando flores. As contas do meu rosário fizeram calos nas minhas mãos, pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo. As contas do meu rosário são contas vivas. Nas contas do meu rosário eu vejo rostos escondidos por visíveis e invisíveis grades e embalo a dor da luta perdida nas contas do meu rosário. Nas contas do meu rosário eu canto, eu grito, eu calo. Do meu rosário eu sinto borbulhar da fome no estômago, no coração e nas cabeças vazias. Quando debulho as contas de meu rosário, eu falo de mim mesma em outro nome. E sonho nas contas de meu rosário, lugares, pessoas, vidas que pouco a pouco descubro reais. Vou e volto por entre as contas de meu rosário, que são pedras marcando-me o corpo caminho, e neste andar de contas pedras, o meu rosário se transmuda em tinta, me guia o dedo, me insinua a poesia, e depois de macerar conta por conta do meu rosário, me acho aqui eu mesma e descubro que ainda me chamo Maria. Salve Rosário dos Pretos, muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Bom, agradeço, né, ao Felipe e ao Fabrício. Antes da gente, eu quero falar uma coisa rapidinho, né, para mim, queria agradecer mais uma vez a participação, o convite, né, da Márcia, porque para mim além de um prazer, né, foi muito bom ouvi-los. Enfim, né, tenho algum interesse sobre pesquisa sobre irmandades, né, e a gente sabe, a gente que leu um pouco, não tanto quanto vocês, que são estudiosos, que as irmandades têm uma função social, teve, né, no Brasil colonial, uma função social muito grande, principalmente a dos pretos e pardos, né, que é uma sociedade extremamente juridicamente desigual, e as irmandades foram lugares onde né, os escravizados e seus descendentes tiveram a oportunidade de socializar, né, digamos assim, mais de forma geral, né? E é muito bom ver trabalhos, né, que mostram que o Fabrício falou uma frase que eu achei muito impactante, né? Catolicismo de resistência, e é isso, né? A gente vê que resiste apesar dos pesares, né? Porque, enfim, as irmandades não tinham, tanto de negros quanto de pardos, não podiam circular livremente, tinham seus lugares demarcados. Enfim, eu agradeço a oportunidade de ouvi-los.